come now. Calling today. Calling today. Jesus is calling. Calling today. Jesus is calling. Calling today. Are you without God, without hope, without crying? You realize, Christian, that you haven't got this right hold on God, won't you come? Farther away, calling. Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for. While we're singing now, take inventory. On the portal he's waiting and watching for you and for me. Come home. Where? Come up. Come up higher, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling. Oh, sinner, come home. The emblem of suffering and sin, and I love that old cross where the dear descended of world of law. So I carry rugged.
When our Lord Jesus is here, He talked to a woman one time He had never seen in His life. Agora, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele falou com uma mulher certa vez que Ele nunca tinha visto na sua vida. She was getting some water at the well. And He said, "Bring me a drink." Ela estava pegando água no poço e Ele disse, dá-me de beber. And He talked to her long enough to catch her spirit. Then He told her where her trouble was. E Ele conversou com ela o tempo suficiente para perceber seu espírito. Então Ele lhe disse onde estava seu problema. And she said, "Well, I perceive that you're a prophet." E ela disse, bem, vejo que tu és profeta. Now Jesus said, "The things that I do shall you also plumb to the end of the world." Agora Jesus disse, as coisas que faço também as fareis até o fim do mundo. A man come in his prayer line one time. Um homem chegou na sua fila de oração, certa vez. He was a righteous man. Ele era um homem justo. He said, "You are a Christian, a good man, an honorable man." Ele disse, você é um cristão, um bom homem, um homem honrado. He said, "When did you know me, Rabbi?" Ele disse, quando tu me conheceste, Rabi, Or Reverend, teacher, whatever you interpret it. ou reverendo, mestre, seja lá como se interprete isso. He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. In other words, you prayed before you come to the meeting, and I seen you doing it. Em outras palavras, você orou antes de vir à reunião, e eu te vi fazendo isso. He said, "Thou art the Son of God. Ele disse, tu és o Filho de Deus, You're the King of Israel." tu és o Rei de Israel. Now, if Jesus has risen from the dead, then He'll do the same. Agora, se Jesus ressuscitou dos mortos, então Ele fará o mesmo. Now, audience, now He is here, the angel of the Lord. Agora, audiência, agora Ele está aqui, o anjo do Senhor. You're aware of that now? That something happened just then. O Senhor está ciente disto agora, que algo aconteceu então. Isn't that true? Yes, sir. Não é verdade? É verdade? It is here. Está aqui. Now, to heal you, I couldn't. Agora, curá-la, eu não poderia. Your life you could not hide, or you're not in the presence of your brother. A senhora não poderia esconder sua vida, pois não está na presença do seu irmão. It's in the presence of Him. Está na presença dele. Isn't that the truth? Não é verdade? And you believing with all your heart that God has sent us here to try to help you. E a senhora crê nele de todo o coração que Deus nos enviou aqui para tentar ajudá-la. Besides being sick yourself, you have a loved one that's sick. That's your husband. Além de si mesma estar doente, a senhora tem uma pessoa querida que está doente. É o seu marido. He has a rupture, doesn't he? Yeah. Ele tem uma hérnia, não tem? Sim. You're both healed. You can go home now. Ambos estão curados. Podem ir para casa agora. God be with you and bless you. Deus esteja com vocês e os abençoe. God bless you, sister. Deus abençoe, irmã. Simple faith touched and healed the woman. A simples fé tocou e curou a mulher. Come. How do you do, sister? Venha. Como vai, irmã? Suppose we're strangers to each other. Suponho que somos desconhecidos um do outro. We don't know one another. And I'm just your brother. Não nos conhecemos. Agora sou apenas seu irmão. It's for your baby. Is what you're here for. Não é para o seu bebê que está aqui. A dark shadow hangs over the baby. Uma sombra negra está sobre o bebê. Its disease is incurable as far as doctors is concerned. A sua doença é incurável no que diz respeito a médicos. You believe he would reveal to me what's wrong with the baby? A senhora crê que ele revelaria para mim o que há de errado com o bebê? With all your heart you believe it? De todo o coração, crê nisto? There's been some sort of a hospital experience.
houve algum tipo de experiência hospitalar. The baby has had an operation, O bebê foi operado. and something in the bowels, E há algo nos intestinos. and there's some kind of a bone or something there that's wrong. E há algum tipo de osso ou algo ali que está errado. And the baby's got a swollen liver now. E o bebê está com o fígado inchado agora. Isn't that true? That's the truth, isn't it? Não é verdade? É verdade, não é? Now, that wasn't me that said that. Agora, não fui eu quem disse isto. That was just fully surrendered to Jesus Christ. Isto foi completamente entregue a Jesus Cristo. And His presence is here. E sua presença está aqui. Now, the only thing I can do is ask God for your baby. Agora, a única coisa que posso fazer é pedir pelo seu bebê. You accept the baby's healing? A senhora aceita a cura do bebê? Christ, Son of God. Bom dia, irmãos. É pela graça que nós estamos mais uma vez aqui. Favor imerecido. Nós vamos cantar o hino de número 98. Cristo comandante sempre nos será.
Nós vamos ler os Salmos número 130, irmãos. Nós temos um comunicado aqui da ausência do irmão Jolimar por motivo de saúde. Nós estaremos incluindo em nossas orações, depois de lermos o Salmos 130. É um salmo pequeno de texto, mas extenso na profundidade, no interesse de cada um de nós. Das profundezas a ti, clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mas os teus guardas pelo mover da manhã. Todos. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, com nossos espíritos rendidos a Ti nesta hora, Pai. Dedicamos esse dia, ó Pai, este culto a Ti, que o Senhor venha estar conosco, ó Pai. Colocamos todos em Tua presença nesta hora, ó Pai, os irmãos que estão aqui presentes e os que não puderam estar aqui, ó Pai. Nós colocamos em Tua presença nosso irmão Jolimar, ó Deus, que o Senhor possa visitá-lo nesse momento, restituir sua saúde nesta hora, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentarmos. Pastor José Alves. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós vamos para a Escritura, que é Efésios 6, o verso 10 e até o 11, 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, aqui temos retornado para, mais uma vez, com a ajuda do profeta, com a inspiração e com a ajuda do Senhor, nós estarmos aqui estudando e aprendendo, sendo tomado, vivificado em nós, porque se não houver a unção, se não houver a vivificação, nós nos tornamos como um sino que tine e que não tem valor nenhum. Mas quando o Senhor coloca em nós a tua unção, nós entendemos qual é o propósito, a chamada, a vontade do Senhor. Nós pedimos agora pela saúde, que todos que estão doentes, ó Pai, receba esta visita do Senhor, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava de todo pecado e as pisaduras do Senhor Jesus Cristo nos curou de toda enfermidade. Nós te pedimos, ó Pai, pela tua graça nesta hora, em nome de Jesus. Todos nossos irmãos assistindo
pela internet, o Senhor esteja complementando, ó Pai, abençoando os seus lares, suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Sentai, irmãos. Depois de algum tempo, o irmão Josiel nos faz outra visita, né? Deus abençoe. Bem-vindo. Nós temos entrado para uma fase da mensagem no Brasil. Mas não é só no Brasil, é uma fase da mensagem no mundo. Essa fase da mensagem agora, ela é uma fase esperada, porém não desejada, porque é a fase da diminuição, da regressão de número de pessoas nas igrejas. Você pode, às vezes, não entender isto, porque se você não tem observado as pregações, não tem observado até as profecias que têm saído do púlpito, você vai ficar na interrogação, né? Ah, mas é isto? É isto? Eu estava vendo ontem pequena parte do culto lá em Campinas, em São Paulo, o pastor Creomar Borges. Ele animadinho, ontem, sábado, tinha 3 pessoas no culto. Ele, a esposa e a esposa de um pastor auxiliar. E eles tentando cantar com dificuldade, porque eles não são cantores. E eu pensei, meu Deus, uma igreja que tem talvez mais de 200 pessoas, 3 pessoas num culto. 3 pessoas num culto. Agora, isso ele como líder, ele tem que ter o ânimo, né? Porque se ele pensar assim, de 200 eu vou ter só 3, então eu vou ficar em casa também. Mas ele estava ali animado, com certeza algumas pessoas acompanhando pela internet. E eu comecei a analisar aquilo de acordo com o nosso tempo passado, lá do princípio da década de 70, de 80, quando tudo estava dentro de um feixe, se assim podemos dizer, um feixe amarrado, chamado inocência. Era o tempo da inocência. Não existia facção, não existia ninguém fora do companheirismo no Brasil. A gente ouvia falar que nos Estados Unidos já não era mais daquele jeito. Mas aqui no Brasil não existia malícia, não existia pastores fora do companheirismo, exceto uns 2 ou 3 que nunca havia se enquadrado na mensagem. Era aquela alegria, era um encontro de pastores com muita inocência, com muita reverência, com muita alegria e muito regozijo. A disponibilidade do povo para ir à igreja, passar a noite orando, mas não era assim uma noite cochilando, não. Era uma noite orando mesmo, com os olhos cheios de lágrimas, chorando.
Muitas vezes a igreja achava ruim quando o dia já estava amanhecendo, que eles queriam ficar mais tempo na igreja. Hoje nós temos uma fase tão contrária, né? Eu fico analisando assim, o homem, se dependesse da minha cabeça, o homem ia nascer velho e morrer criança. Quando ele não voltasse a criança de 6 meses, de 2 meses, aí 0 era a hora dele morrer. Mas ele nasceria o velho que ele tivesse que ter na idade, não é? Um homem que vive até 90 anos, nasceria com 90 anos. Parece que seria menos sofrimento. Mas é o contrário, né? Tudo na perfeita ordem de Deus. Tudo está dentro da perfeita ordem de Deus. A mesma coisa você aplica ao espiritual. Eu queria que nós estivéssemos chegando agora na mensagem como nós tivemos no começo. Oxalá que nós tivéssemos começado assim, tudo desanimado, na época, né? Tudo desanimado e agora tivesse naquele fervor, naquela alegria, naquela safra que nós tivemos. Se tem um ministério que pode jogar a toalha branca, é o de evangelista. Por quê? Porque eu fico brigando comigo, falando comigo e pensando assim, quando nós estávamos no comecinho da mensagem, fazia um culto numa feira, vinha gente para o altar, para a igreja. Fazia culto na rua, em praça, e aquilo trazia muita gente para a igreja. Multidões, como aconteceu com o Tabernáculo da Fé em Goiânia. Gente vindo, as multidões, né? Nós tivemos um batismo, que inclusive eu fui batizado nele, nos títulos, 250 pessoas, num só batismo. E isso não é porque foi o único batismo do Tabernáculo da Fé, não. Tinha a sequência, mas aquele nosso foi 250 pessoas que aceitaram Jesus, ainda no avivamento bíblico. Agora, hoje, mesmo sendo uma capital, uma igreja grande, está batizando algumas pessoas que nasceram lá, filhos de irmãos. E uma cidadezinha como Cachoeira, eu lembro que nós ganhamos 40 pessoas em menos de 60 dias para o Evangelho. Todos eles eram sementes de Deus. Aquele povo não vieram brincando, não. A exemplo da irmã Mariinha, mãe do irmão Manuel, os tios e outros, muita gente. 40 pessoas e 60 dias. Hoje pode ir o melhor obreiro para a Cachoeira e pregar 60 dias, ele não vai ganhar uma alma. Se ele pregar 10 anos, é provável que ele não vai ganhar nenhuma também. Povos estão blindados contra a mensagem. E nós estamos nesta hora da seleção, da separação. Separação. Eu estava pensando hoje aqui, gente, as pessoas de melhor condição financeira, analisando a razão, né? Já foram todos daqui. Marlindo Pontes, irmão Gersino, irmã Helena, e
família Pontes, né, Monte Divino, que nos ajudava muito. Todo mundo, ou por um motivo ou outro, partindo para o Senhor, como o irmão Gersino, que já fazia 1 ano que ele tinha afastado da igreja. Infelizmente, vocês sabem, né, tinha se tornado um alcoólatra. E foram embora da igreja. Agora, isso não está fazendo falta, não. O importante é isso, que não está fazendo falta, porque Deus, Ele sabe trabalhar e tem a maneira de trabalhar da melhor forma. Eu estou apenas analisando uma razão, uma lógica, só para vocês verem como nós estamos vivendo. E todos que odeiam Joaquim Gonçalves não ficarão nesta mensagem. Vocês podem perceber que hoje ou amanhã eles sairão. Todos que odeiam. Agora, nós não vamos também levar a igreja, ao povo, a uma idolatria, né? Claro que não. Tudo dentro do respeito, da consideração, da gratidão, porque se você colocar gratidão na coisa, vai mudar muitos pensamentos, muitas ideias negativas. Gratidão. Mas a tendência é assim, você vê isso na família. Aqueles pais que trabalharam, sofreram, que não tem como explicar, como recordar aquilo que eles passaram. Pessoas que sofriam dia e noite no trabalho, na fadiga, na necessidade, economizando tudo que podiam, andando descalço, sofrendo enfermidades, tratando com raízes e ramos. E eles fizeram tudo para criar uma economia, criar uma condição para estabelecer uma família. Mas o mundo mudou tanto, as pessoas evoluíram, que isso veio lá dos nossos bisavós, né? Pessoas que você não conheceu, não conhece, a não ser por uma foto ou por uma história contada. Mas eles ficaram longe, e essas famílias, essa geração ou gerações, porque são 2 ou 3 que vieram depois deles, não tem mais nada a ver com eles. E muitas vezes falta a gratidão pela maneira como estas pessoas fizeram tudo por nós, deram tudo por nós, as vidas das famílias, né? Se hoje tem doutores, tem médicos, tem advogados numa família, tem uma família bem alicerçada, ela teve aquele princípio, que se fosse para ela começar a vida hoje, como eu já disse, invertido, olha só, invertido, colocaria essa geração agora para fazer o que eles fizeram, e eles terem lá o que temos hoje, seria muito difícil para as pessoas serem o que são hoje. Você pode ver que é global, não é? O avanço do melhoramento das cidades como essa aqui, que um dia era uma rua só ali embaixo, na beira do córrego, e que não tinha nenhum farmacêutico, quanto mais um médico. Não sabia nem o que era asfalto. Mas começou lá e hoje nós temos o que temos aqui, em gratidão àqueles que lutaram pela causa, né, pela evolução. E com a tecnologia que está despontando de uma forma assustadora.
Agora, falamos sobre as pessoas que estiveram conosco, mas a irmã Helena sempre, aliás, sempre não, ela já falou, conversou comigo, e ela está voltando aqui para a cidade. Então, ainda temos a irmã Helena. Eu sou obrigado, né? Obrigado na força da expressão. A continuar aqui a mensagem, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paramos no parágrafo 32. Bem, eu sei que o Espírito Santo era para aqueles nos dias primitivos. Mas isso, a razão simplesmente nos diz que nós, não faça isso. Todo aquele que quiser, para vós e vossos filhos e para aqueles que estão longe, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar, vem, sem arrazoamento. Não pare para argumentar. Porque se você for arrazoar, irmão, o que é arrazoar? Seria uma pessoa aí com a mão na cabeça, cabelo espalhado, gritando na rua, ou em casa, fazendo análise de loucura? Não. Os arrazoamentos são pontos lógicos das coisas. Você pegam essas coisas todas que nós falamos desde o começo e a situação que nós estamos atravessando hoje e vai fazer um arrazoamento disso. Você vai encontrar tantos pensamentos, principalmente se você conversar com as pessoas. Se você colocar duas pessoas num banco e abrir o assunto que você tem interesse e dar a oportunidade para aquelas duas pessoas falarem, serão duas ideias, você não vai saber qual seguir. Porque um terá uma ideia que pode ir com a ideia do outro até 80%, 90%. Mas ele vai ter lá um ponto que ele vai contradizer. Por isso é que Deus une a igreja em um temor, une a igreja em torno de um ministro. Porque o ministro, você confia nele. Eu estou falando de coisas aqui, irmão, que eu tenho meditado. Quando Paulo diz assim, olha, eu acredito que foi Romanos 8, verso 6, por aí, ele diz para você confiar no ministro, seu pastor, e seguir a sua maneira de viver. Paulo aconselhou isto. Em outras escrituras, ele diz, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam, porque cuidam das vossas almas. Agora, eu não vou fazer isto nunca eu faria, irmão Brana também não fez, e nem próprio Paulo, quando ele fez, aconselhou desta maneira, ele próprio não fez pessoalmente, individualmente, as pessoas seguirem tudo que ele fazia. Não. Ele entendia, como toda a igreja entendia, que ali estava o conteúdo da fé, o conteúdo da palavra, do ensinamento. Me responsabilizaria muito, como todos os pastores, um irmão fazer só o que o pastor determina. Não, isso aí é uma responsabilidade que ninguém quer para si.
a opinião. Vocês querem saber até em quem votar. O crente mais temeroso, ele fica prescutando a opinião do pastor e ele vai fazer aquilo, porque se ele for ouvir opiniões diversas, ele vai ficar confuso. Então ele fecha os olhos para tudo e fala assim: eu quero saber o que o pastor vai fazer. Quero saber. Porque estas coisas, ela te tira do anonimato. Te tira do anonimato. Porque as pessoas estão vivendo hoje no anonimato. Não existe uma definição em nada. Você vai num médico e ele trata de você tão bem, com ofício mesmo de médico. Nós temos tantos médicos bons. Não é para elogiar, mas eu me lembro do Dr. Márcio. Ele tinha um ofício de médico, um sacerdócio. Dedicava quase a vida dele, dia e noite, no trabalho. Aqui nós tivemos o Dr. Saulo também. Nós temos em Goiânia, eu conheço tantos, Dr. Walter Costa, do Instituto Neurológico, esse que eu conheci agora, um médico que deixa tudo para dedicar aos seus pacientes de uma forma muito dedicada mesmo. Nós temos em Goiânia, doutor, deixa eu ver se eu consigo lembrar dele. É o meu médico lá, esqueço o nome. O do William foi um também, né? O do William é outro médico que tem o sacerdócio. Mas eu estou querendo falar do urologista, Dr. Davison. O Dr. Davison esteve no nosso encontro, lá na reunião do plenário, e deu um estudo para os pastores, aproximadamente 2 horas, falando sobre a saúde masculina. E quando ele chegou, porque ele foi quem me operou, quem cuidou de mim, quem me salvou, inclusive até de morrer na mão de carniceiros. Ele me salvou de morrer na mão dos carniceiros lá. Quando ele chegou, entrou para dar a palestra, nós cumprimentamos, abraçamos ele. E é um homem ainda novo, mas é um dos melhores. Foi médico do pastor Joaquim, do irmão Joaquim Rodrigues, operou o pastor Jonas Pimentel, e um excelente médico dedicado, simples. Ele atende numa como que eu diria, lá aonde os médicos atendem, uma clínica, né? Mas não é bem clínica, é um lugar lá onde os médicos tratam. E quando ele precisa fazer uma cirurgia, ele vai num hospital, contrata o hospital e faz lá naquele hospital. É uma pessoa simples, pobre. Então nós temos isto. Agora, você não vai confiar em todo médico, ir tomando remédio de qualquer maneira, principalmente quando é cirurgia. Você deve consultar mais de um médico. Que confusão esse povo não fizeram agora com essa pandemia, né? Era opinião de todos os lados, divergências. Mas eu estou falando do natural que explica o espiritual. Nós estamos na hora agora, você tem que saber com quem você está. A quem você vai confiar o seu destino eterno, porque parece, irmãos, uma brincadeira. Eu conheço pessoas na mensagem que ele veio para a mensagem, para o Tabernáculo da Fé, antes da mensagem. Família criada, pastor da mensagem, grande pastor da mensagem. Mas eles agem assim:
não me tratou bem na igreja, me tomou o que eu fazia lá, eu era cozinheira, e me mandou embora. E cria uma rixa, cria uma amargura por causa disso, e entram em qualquer bando que apareça. Entra em qualquer bando, vai embora e fica de lá numa política terrível. Agora, o que é isso? É a pessoa brincar com a sua vida espiritual, é brincar com o seu destino eterno. Destino eterno não se brinca. Você sacrificou tudo, deu a sua vida pela palavra, saiu do mundo, largou tudo, veio para a palavra, estava disposta e disposto a dar a própria vida pela palavra, pela mensagem. Agora, por causa de uma situação que nós não temos que enveredar e entrar nelas, nós vamos jogar nosso destino eterno entrando em grupos de conspiradores, murmuradores, pessoas terríveis. Eu não tenho que chegar aqui, irmãos, e contar a vida deles para vocês, não. Isso não funciona. Eu conheço, eu sei quem é quem, eu sei quem estava lá, quem é que aprontou, quem é que arrumou, quem é que causou todo o problema. Eu sei detalhadamente. Agora, por isso é que você tem que crer no pastor. Que o senhor chega aqui e fala, não faça isso, não ande com isso, não faça isso. Pronto, você não queira saber o porquê. Agora você quer sentar ali no banco e saber da vida de cada um, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que já está acontecendo. E tem uma coisa, se você sentar com a pessoa e contar a vida de cada um, ela não vai mudar por causa disso. Ela vai continuar fazendo suas defesas, colocando suas objeções, ela vai continuar fazendo arrazoamentos e vai continuar em frente. A política está explicando isso. Por isso que o pastor ele tem que resguardar de certos assuntos. Por exemplo, se hoje fosse começar vacina no Brasil contra a Covid, eu não daria uma opinião nem para a família. Porque há uma divergência muito grande em torno de vacina. A política está aí. A única coisa que você tem que obedecer é isso aqui, quer ver? Romanos 8. Se eu não estou enganado, Raquel deve lembrar, porque eu li isso aqui para ela, estava nesse comentário. É Romanos quanto? Quando Paulo diz assim, para orar para aqueles que estão em eminência. Eu quero comentar esse versículo aqui, irmãos. Essa recomendação de Paulo. Se eu não estiver enganado, não está aqui. Eu li isso aqui agora, essa semana. Li até para a Raquel lá, nós comentamos sobre isso aqui. Foi Romanos, só que eu não estou certo, Romanos 2. Paulo aconselhando a igreja a orar por aqueles que estão em eminência de serem governantes. Eu perdi, que depois eu posso ler para vocês. Para aqueles que estão na eminência. O que é eminência? Todos nós sabemos o que é eminência, gente. Eminência é aquele que está no caso, que
que está suposto a fazer aquilo logo, de imediato. Ah, isso mesmo. É 1 Timóteo 2. Vamos ver lá. 1 Timóteo 2. Admoesto-te, pois. Não. Seguindo ainda aqui. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Nós não temos esse sistema de reinado aqui no Brasil, que é parlamentarismo, né? Então nós temos o presidente da República, que corresponde à mesma coisa. Então você deve orar pelo presidente da República. O cristão, irmãos, não faz as coisas hipocritamente, não. Você não vai ajoelhar lá e, Senhor, que aquela facada que deram no presidente pudesse pegar no coração dele, estaríamos fora desse homem. Não. Se você é um cristão, olha só, um cristão, você vai dizer assim: graças, ó Pai, porque prevaleceu a tua vontade, o Senhor guardou aquele homem de ser morto, e a gratidão que nós temos é pelo que ele tem feito pela nação. Mas nem gratos são. Ficou aí na pandemia comendo as custas do governo e fica murmurando ainda. Nem gratidão tem. Então você ora por ele. Se você acha que ele está errado, Senhor, muda aquele homem. Faz ele ser melhor. Faz ele ser melhor para nós. E você ora para Deus fazer a vontade dele. Agora, eminência são aqueles que estão aí para passar pela eleição, ser eleito para governar. Então você vai orar: Senhor, se for o Lula, que ele seja eleito. Senhor, se for lá aquele do Nordeste, esse nome dele, Ciro Gomes, são pessoas boas, né? Eu não estou aqui querendo politicar, não. Ciro Gomes, que se for ele, o Senhor abençoe, abre as portas, muda a cabeça do povo. Mas se for para o Bolsonaro continuar, que o Senhor possa tirar essa força contrária que está aí e abençoar. Então você crê na sua oração, você crê, claro que você crê. Aí você vai orar para os que estão em eminência. Foi o que Paulo ensinou. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Agora, isso aqui compete ao ser humano, às famílias. Cai na mão da esquerda, cai na mão do comunismo, para vocês verem o que vai acontecer. Me disseram que aqui na Venezuela, quem ganha um salário mínimo compra só 2 cartelas de ovo por mês. É esse o governo que nós queremos? Só compra 2 cartelas de ovo por mês, com um salário mínimo. Aí eles ficam reclamando: nós não estamos comendo carne, não estamos comendo carne. Está parecendo Israel lá no Egito. Só falta Deus encher os narizes deles de carne, né, e os dentes. Porque carne está aí, estão dando gado quase dado. Quase dado agora. Se você quiser comprar gado baratinho, basta sair na porta aí. Reclamando porque não come carne. Mas, meu Deus, por que o ser humano é murmurador mesmo, né? É murmurador. Vai logo na questão da carne. Com tanta carne que nós temos nesse país. Cria um franguinho. Cheguei lá no Juversino, ele colocou lá uns
uns melhorados lá num cercadinho lá no quintal, e tá quase precisando de dar frango para os outros. Coloca um peixe aí num tanque, 2.000 levinos, daqui uns dias você não tem que dar peixe para os outros. Então é uma murmuração terrível. Olha só, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. É o que eu acho, irmãos, que nós deveríamos fazer. É pedir a Deus para continuar o que nós estamos vivendo. É só você ver aqueles irmãozinhos lá da Ucrânia, né? Aquele país cheio de gelo, e aquele povo saindo, carregando suas malas, irmãos nossos da mensagem, ajudado até pelo irmão José Brana, que Deus o recompense, levando eles para outros países, para refúgio, são refugiados da guerra, e ninguém para aquela guerra, ninguém acaba com aquilo. Então aquele povo deveria ter orado para Deus dar a eles um país pacífico igual ao nosso. Pelo menos até o momento, né? E toda piedade e honestidade. Honestidade de política é a mesma coisa de você achar perna em cobra. Mas pelo menos você pede a Deus, né? Pelo melhor. Então nós precisamos de orar para Deus nos dar as coisas, confiar que Deus vai nos dar as coisas. Se a igreja orar, a igreja, porque irmãos, ainda chove aqui no Brasil, é claro que é no mundo, né? Ainda chove por causa da noiva, dos eleitos. Ainda produz alimentos por causa dos eleitos. Tudo que nós temos de uma vida normal é o amor de Deus pela igreja. Mas quando a igreja sair desse mundo, ele não vai ter mais nada disso. Não vai ter mais uma gota de chuva na terra. 3 anos e meio sem chuva. O rio Amazonas vai secar. Está profetizado pelo irmão Brana aqui nesta mensagem chamada Tua Casa. Ele diz aqui nesta mensagem que ele vai secar. Agora, se o rio Amazonas secar, aonde haverá água depois? Eu viajei no rio Amazonas, indo de Belém para o Macapá. Você passa uma noite, mais umas 4 horas, andando em cima daquela água. Vai secar. Que agora é assim, fica 6 meses sem chuva, seca os córregos, seca as represas e começa a secar tudo, não é? Mas 3 anos e meio, imagina vocês, secando. Vamos continuar lendo a mensagem. Bem, irmão Brana, aqui, ó, eu embasei aqui nesse parágrafo, irmãos. Para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar, vem sem arrazoamento. Não pare para argumentar. Eva parou para ouvir a serpente, e vocês sabem o que aconteceu com ela. Apenas siga crendo somente no que ele disse. Ele é Deus, né? Bem, irmão Brana, tenho buscado o Espírito Santo por 10 anos. Por que você está argumentando a respeito? Olha só, irmãos, o que é argumento? Se você começar a argumentar, você vai argumentar contra a sua própria fé. Porque você passou 10 anos buscando o Espírito Santo. Chorando, pedindo a Deus, jejuando. Senhor, eu quero o Espírito Santo.
eu sou virgem prudente, eu quero o azeite, quero encher a minha lâmpada. De repente você começa a falar assim, eu acho que eu não sou nem eleito, porque eu não recebi o Espírito Santo, eu ainda tenho uma natureza ruim, eu ainda estou tropeçando, eu ainda estou tendo vontade de voltar para o mundo. Aí você começa um arrazoamento contra a sua própria fé, que foram 10 anos. Se você executar o seu plano, siga em frente. Então, simplesmente crendo nisto, ele colocou ali o plano e seguiu aquele plano. Então, ele só tem que dar certo. Aquele que começou em vós a boa obra, Colossenses 1:6, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós só não somos perfeitos ainda, irmãos, é porque ainda não é o dia literal da vinda do Senhor Jesus. Mas nenhum eleito vai chegar para esta hora do arrebatamento com uma vida imperfeita. Pode ser imperfeita em relação aos olhos humanos, mas em relação a Deus, não. Em relação a Deus, é perfeito. Porque Deus analisa as coisas de acordo com Ele. Então, Ele não pode nos dizer nada errado e continuar sendo Deus. Frustramos, irmãos, frustramos. Tem 52 anos que a mensagem chegou no Brasil e foi 50 anos pregando e ajuntando e o povo congregando. E agora está tudo errado. Tudo errado. Tem que surgir aí um salvador da pátria para salvar o povo da mensagem do Brasil. Tirar do tabernáculo da fé, tirar do compeirismo, porque é denominação. E denominação é um chiqueiro, é uma fossa negra diante de Deus. Então tem que tirar os eleitos dali e formar um grupinho e ficar naquele grupinho ali, porque o resto está tudo errado. Eles são tão audaciosos, que eles condenam o profeta, condenam toda a mensagem, os selos, e casamento, divórcio, e essa coisa toda. Está tudo errado. Só o grupinho da conspiração é que está certo. Será que Coré e Abirão tinham essa convicção contra Moisés? Tinha, irmãos. A murmuração que levou a 23 mil morrerem num só dia, ela começou lá atrás, querendo carne, querendo água, querendo isso, querendo aquilo, e falando assim, seria melhor nós tivéssemos ficado lá. Olha que coisa terrível. Seria melhor nós tivéssemos ficado lá, porque nós éramos escravos, apanhávamos, mas, contudo, nós tínhamos carne para comer. Nós tínhamos carne. Era panelada de feijoada, era panelada de carne cozida, e nós pulávamos em cima do barro o dia inteiro, amassando aquele barro com os pés, e enchendo a vasilha, jogando nas costas, levando, fazendo tijolo, queimando. Todo mundo, era mulher, era menino, era homem, tudo, e se não fizesse, apanhava. E eles ainda tinham saudade daquilo. Arrazoamento é que levou Coré e Abirão a conquistar aquele povo. Olha só, 2 milhões morreram no deserto. Só 2 dos que saíram de lá chegaram na promessa. Só 2. Por isso que eu falo para vocês, o Mombrana pregou essa mensagem 1 em 1 milhão, e eu digo para vocês, não se impressione com o grupo que saiu, com o tamanho de igreja que era.
vamos analisar os que vão chegar. Então ele só tem que dar certo. Se não der, então ele disse algo errado. E aonde foi que Deus disse algo errado? Então ele não pode nos dizer nada errado e continuar sendo Deus. Então veja você tem que crer que é a sua palavra. Ou você não crê nele de modo algum. Então, é estranho, não é? Mas é realmente a verdade. É realmente a verdade. Ele repete aqui a frase. É realmente a verdade. Agora, aqui é estranho, que... Agora, descobrimos que este grande inimigo de Deus pensou. Agora, enquanto eles estiverem crendo naquela palavra, nunca poderei chegar até eles. Porque a palavra é uma espada. É uma espada. E enquanto aquela pequena família no Éden se mantiver atrás daquela palavra, eu nunca poderei tocá-la. O diabo sabia, irmãos. Nem mesmo pode ele hoje. Se você ficar atrás da mensagem, pode ficar descansado. A mesma coisa é hoje. Ele continua bloqueado. Eles dizem lá, está amarrado. Está amarrado, Satanás. Porque o Satanás vem contra você. Ele levanta contra você. Aí você ora e amarra ele. Ele fica amarrado. Eu farei alguns arrazoamentos humanos, porque ele é humano, eu pego ele no ponto fraco dele. E se eu puder dar arrazoamentos humanos, então nós venceremos a batalha. É o que ele pensou, né? Satanás e seus anjos. Mas então Eva abriu caminho. Ela abriu o arrazoamento. Portanto, conhecemos o nosso inimigo através de seus ataques. Irmão Brana, no início da vida dele, ele foi lutador de boxe. Vocês sabem disso. Como jovem ainda. E ele conhecia muito bem a luta de boxe. Em 2002, 2002 nós teve uma luta de dois grandes lutadores, os dois pesos pesados do mundo, Holyfield e Mike Tyson. Mike Tyson, vocês que já viram luta, sabem que ele é insuportável, né? Nos golpes. O Holyfield, estou falando de coisas lá, de profissionais, né? Tem nada a ver com o evangelho. Embora Holyfield era um pastor na época, mas ele ficou 1 ano no computador estudando o ataque do Holyfield, do Mike Tyson. 1 ano. Estudando no computador. Ele ataca de cá, ele começa assim, depois de tantos minutos ele passa a agir assim, e ele vem assim, e nocauteou ele, acabou com ele. Por quê? Porque ele estudou os golpes. E o Mombrano diz, você tem que estudar os golpes do inimigo. Porque o diabo, ele não vai deixar você na inocência, na quietude, na vida boa, o tempo todo, não. Quando ele não conseguir atacar você, a sua fé, ele te joga
um pouco de doença. De repente ele joga o vizinho seu lá contra você. De repente ele arruma alguém da família e aquela pessoa vira uma coisa cruel contra você. Ele não permite. Agora, cada vez que ele ataca, você sabe que é ele. Você sabe que é ele. Sabe que é ele te atacando, viu, irmã Maria Wanda? Ele está usando a sua própria filha contra você. Mas você tem a graça de Deus de orar, deixar para lá e se isolar o máximo possível de família. Sai dela. Eu tive que sair de um sistema. Você teve que sair de um envolvimento. E a mesma coisa é você, irmã Maria Wanda. A sua saída de vitória agora é sair da família. São gente que não merece a nossa preocupação. Você quer saber? Nem a oração. Você vai orando por uma pessoa, vai orando, de repente ela cruza a linha da misericórdia e você sabe que não tem mais jeito para ela. Mas se eu puder usar alguma estratégia realmente boa e racional, eu farei alguns arrazoamentos humanos, porque ela é humana. E se eu puder dar arrazoamentos humanos, então nós venceremos a batalha, diz o diabo, né? Satanás e seus anjos, mensageiros. Mas então a Eva abriu o caminho, abriu a guarda. Sabe por quê que o lutador dá um nocaute? O lugar mais terrível é aqui no queixo. É porque o de cá abriu a guarda. Ele abriu a guarda, ele pegou a guarda dele aberta e enfiou a mão lá dentro. Então você não abre a guarda, não. Eu sei que ele vai me atacar por aqui. Nós temos um ensinamento sobre o elo da corrente. Você sabe que você tem seu elo fraco, então fortalece ele. Porque Satanás não vai trabalhar o elo forte, nunca. Ele vai trabalhar o fraco. Portanto, conhecemos o nosso inimigo através de seus ataques. Por que aí você cria-se uma lógica, né, na cabeça. Por que não deixa a minha família em paz comigo? Eu gosto tanto, amo tanto. E me ataca através do vizinho, de alguém lá no trânsito. Eu passei, ele me empurrou para lá, me deu um chute. E eu caí no chão, fui parar lá no hospital. Acordei lá com a cara toda roxa, apanhei lá no trânsito. Para você seria muito melhor. Porque você vai embora para casa e larga aquilo para lá, a polícia toma conta, e você vai para casa com a cara roxa, muito milhões de vezes do que uma pessoa dentro da família te afinetando. De maneira que eu disse isto: nós conhecemos o nosso inimigo. Quando qualquer espírito, qualquer pessoa tenta discordar da palavra de Deus, recordem, acordem, belisquem-se. Discordou da palavra de Deus? Esse é o seu inimigo. Olha, irmãos, como que nós vamos ficar ao lado de um grupo que está chamando o irmão Brana de falso, chamando as mensagens dele de errada, lendo e mostrando erros?
são pessoas que discordam da palavra de Deus. Então ele é seu inimigo. Quero saber, não ter nem amizade com estas pessoas. Primeira coisa, quando ele te ligar, passar um zap, passar uma mensagem, te ligar, querer falar com você, aproximar de você, você fala assim: irmão, não leve mal. Eu vou dedicar a você o parágrafo 33 da mensagem: revestivos de toda a armadura de Deus. Você não é meu amigo, você não é meu irmão. Você discordou do profeta e discordou da mensagem. Pronto. Quer dizer, você vai se livrar tão fácil, né? O duro é quando é a filha, quando é o filho, quando é o marido. Recorde, esse é o seu inimigo. Esse é o seu inimigo. Mombrana repetiu aqui essa frase. Esse é o seu inimigo. É aquele que discordou e que discorda da palavra de Deus. A minha não, pode me chamar o que quiser, falar que eu sou mentiroso, falar que eu sou ladrão, falar que eu sou feio, falar que eu sou velho. Fala o que quiserem de mim. Você não vai implicar com ninguém porque falou de você, não. Não, eu não presto mesmo, não, você está certo, irmão. Mas quando fala da palavra de Deus, esse é o seu inimigo. Nós conhecemos o seu velho ataque. Foi ele quem destruiu a raça humana. E esta é a forma que ele ainda a destrói hoje. Ele não mudou a tática. Como eu disse para vocês domingo passado, você sai na rua, vê tanta gente, multidões, meu Deus. Ontem eu estava fazendo essa análise. Se eu tiver que ganhar 2 almas em Cachoeira de Goiás hoje, se eu tiver que ganhar 2 pessoas para a mensagem, é muito mais difícil do que o pastor Adil ganhar 2 milhões lá em São Paulo. Por quê? Vamos analisar a lógica. Primeiro, lá tem hoje, quanto, irmão José? Uns 20 milhões, né? Faixa de 20 milhões de pessoas. Cada um faz uma análise, mas é por aí, né? 20 milhões. Eu já sobrevoei São Paulo assim, ó. Eu sei o que tem lá embaixo. Quer dizer, dá para ver. O irmão José morou lá, ainda praticamente mora. Pastor Adil tem programa de rádio, ele tem internet, ele tem uma igreja relativamente pequenininha, que acho que não vai dar mais do que 200 pessoas, se eu não estiver enganado. Então, estou muito enganado, 600 pessoas. Porque às vezes você vê a igreja, mas uma cidade daquela que lá tem irmãos que levantam 3 horas da manhã para chegar na igreja 9 horas do dia. Foi testemunhada. Sai 3 horas da manhã de casa. Parece que é sei quantos ônibus, eu nem posso falar quanto. Para chegar no culto. Então é difícil de reunir esse povo, né? Que diferença de Iporá. Você sai a pé de casa aqui, quem mora mais longe chega aqui com 15 minutos. Agora, ele, com tudo que ele tem, aí, ó, pensei que era só 200, 600 pessoas. Com tudo que ele tem mais condição de ganhar 2 milhões lá em São Paulo do que eu ganhar 2 pessoas ali em Cachoeira. E olha lá que se brincar eu posso pôr até Iporá dentro. Olha só. Agora, Satanás, irmãos, ele está trabalhando da mesma maneira que ele trabalhou lá com Eva.
Com Eva, ele não mudou, não. É arrazoamento. As pessoas estão ficando cheias de si. Eu não estou falando isso aqui para nenhum irmão aqui. Estou falando geral. As pessoas estão ficando cheias de si. O conhecimento, a escola, a faculdade, a tecnologia, ela encheu cada pessoa de si. Você senta uma menina aí num banco para ouvir ela, terminou de fazer faculdade, concurso e mais pós-graduações e tudo, dificilmente ela vai aceitar você determinar a vida dela. Nem o marido, que é o cabeça legítimo da Bíblia Sagrada para ela. Agora a coisa já não é mais aquela mulher sujeita a um marido. Agora é a parceira. Ela tem sua conta bancária, ela tem tudo dela separado, ela tem seu cartão, ela tem seu carro, ela tem o seu emprego e seus compromissos. E tem uma coisa, qualquer coisa que acontecer, o que é seu, o que é meu e acabou. Deveriam casar todas com separação total de bens. Mas o recomendável é comunhão universal de bens. Velho ataque. E a única maneira pela qual você pode permanecer em companheirismo com Deus é conversando com Ele no frescor da noite. Por que esse horário é próprio, irmãos? Ontem eu estava lá no sítio, nós dormimos lá, dentro de uma canoinha, dentro da represa, lá já quase dentro do mato. Só entrando, virando noite. Não tem uma coisa melhor do que aquilo. Você estar dentro de uma canoa, silêncio total, sem ninguém para te perturbar, ninguém vai chegar por detrás de você, que teria que entrar dentro d'água, né? É o lugar de mais paz que tem. E aí você fica ali, não precisa nem de fazer aquela oração de altar que você faz aqui, não. Porque aqui você vem, ajoelha, chora, grita, pula, e torna a ajoelhar, e ora. Lá às vezes você fica assim, olhando para as árvores, para o passarinho que sentou ali na sua frente, e conversando, né? Oh Deus, obrigado pela vida, obrigado pela paz. E a mente vai lá na ceia, vai lá no encontro. E você vai lá numa vida, uma pobre alma que está oprimida. É nessa hora, irmã Maria Wanda, que você lembra deles. É naquela hora que você está só, meditando ali, sem nenhum ataque mental ali do momento. Você está ali, naquele frescor. A alma está sentindo aquele frescor. O espírito está em paz ali. Aí você começa a falar. O profeta vivia isto, por isso que ele disse que não tem nada melhor. É permanecendo fortificado na palavra. Deixe a cortina da palavra de Deus cair toda em sua volta. E você será uma gota no meio dela. Isso é correto, então você está fortificado. Sai dali forte. Sai dali animado. Agora, é tão difícil, irmãos, para algumas pessoas, porque são irmãos que vivem sob circunstâncias. Não tem um carro para sair, não tem dinheiro para pagar um carro, não tem, às vezes, nem pessoa com quem sair. Estão, nesta hora,
lá em São Paulo, quantos irmãos estão lá nos seus apartamentos, num prédio de 25, não sei quantos andares, estão lá sem poder sair, cercados pela circunstância. Agora nós aqui nesse Goiás temos esse privilégio, né, de vivermos aqui às soltas. Ninguém está preso a nada. Se você não tiver condição de ir para um rio, para um lago, você vai ali para o mato, você vai ali para o lago ali embaixo, senta num cantinho daquele lá, longe de gente, se bem que é difícil, né? Música para todo lado. Mas você vai encontrar um lugarzinho para você ficar a sós com Deus. Às vezes até lá dentro do seu quarto mesmo. Agora, o fim de fazer isso, ele teve que deixá-los bastante atraente, persuadindo. Olha só, persuadindo. E esta é a maneira que Satanás faz. Ele é bom de serviço. Ele é bom de serviço. O diabo não tem preguiça, principalmente agora que está chegando o seu fim. Ele arruma muitos meios. Ele não tem preguiça de sair atrás de uma pessoa e ficar ali um mês, um ano, atrás dele, vigiando ele, olhando ele, e atrás dele, e usando meio. Não, ele não caiu nessa, mas ele cai naquela. Ele não caiu nessa, ele cai naquela. Ele fica tentando. Eu estava meditando nestas coisas nesta manhã, lembrando de uma represa. Represas. Você faz a represa, vem a chuva, enche ela, e aí a água pega o nível e vai lá num cantinho onde ficou mais baixo. E ela vai para passar lá. Aí você corre e põe terra lá, tampou ela. De repente ela vem de cá, você corre de cá e já está começando a sair. Aí você tampa, ela volta, calminha, né? Volta. Ela não insiste não, ela só vai procurar o lugar dela passar lá em outro lugar. Aí você vai lá e tampa. Então nós ficamos tampando as barragens da represa. Porque se a água, aquela água mansinha, que está tentando passar ali, passar e cair do outro lado, meu irmão, vai embora tudo. Ela fura buraco, ela arranca pedra, ela arranca cerca, ela arranca muro de concreto, ela arranca tudo depois que ela pegou a força. Se isso aqui não é uma mensagem, o diabo fica tentando entrar para romper a barragem. Depois que ele rompe, aí ninguém cerca mais. Ele é estrategista, ele é trabalhador, ele é bom de serviço, e ele é um bom adversário. Ainda bem que é adversário, né? Você é um bom adversário. E ele faz aquilo atraente. Ele teve que fazê-lo atraente para Eva. E ele disse: agora veja, querida, você sabe que você não sabe o que é certo e errado? Você sabe que você é um bobinho, uma bobinha? Você sabe que você não sabe de nada? Para começar, você já foi em Hollywood? Não sei nem onde fica isso. Você já foi em Miami? Nunca. Você já esteve lá no Itapirica? Não sei nem para onde fica. Você já esteve lá no México, Cancún? Não, eu não sei o que é isto. Você já andou de avião para lá e para cá, e tem uma loja, e tem um comércio, e mexe com isso? Não, eu não sei nem para onde fica isso. Aí vai te chamando de bobinho. Vai dizendo para você que você é mal informado. Olha só. E esta é a maneira que Satanás faz. Ele é bom de serviço.
Porque ele vai usar a arma de acordo com a necessidade, irmãos. Para derrubar uma pessoa mais posicionada, ele usa o meio mais posicionado. Mas quando é um crente que cai por uma coisinha à toa, ele só usa aquilo. Ele fica lá no laboratório dele separando as armas. Não, essa aqui é para aquele, esse aqui é para aquele, esse aqui é para aquele. Aí os anjos dele chegam e falam: ah, mas espera aí, você vai usar essa bomba aqui em cima daquele lá, e esse outro aqui é só essa liguinha de marrar pamonha. Você vai colocar um cisquinho nela para detonar esse papo de anjo. Ele para que eu vou dar um tiro num papo de anjo? Se eu jogar, eu pego aqui a liguinha, ponho aqui um palitinho, que até o papo de anjo já explode. Tem gente que ele é tão fraquinho, é um papo de anjo para o diabo. Precisa dele dar um tiro de 12 nele, não. Porque ele sabe como ele vai explodir. E ele faz aquilo atraente. Ele teve que fazê-lo atraente para Eva. E ele disse: agora veja, querida, você não sabe o que é certo e errado. Ele arrasou a coisa. Ele começa a perguntar, né? Como aquele doutor dentro da canoa perguntava para o canoeiro: você sabe disso e daquilo da medicina? Não, doutor, eu não sei nem que palavra é esta. Também não sei, né? Não vou usar. E ele foi: e você sabe o que é isto? Não, não sei, doutor. Você sabe o que é isso? Não, não sei, doutor. Ele disse: ah, você perdeu quase tudo na vida, de ficar só morando aqui nesse rancho e passando gente aqui nessa canoa para lá e para cá, ganhando seus centavinhos. Você deveria ter estudado, rapaz, ido para a faculdade, feito pós-graduação, você teria passado num concurso e teria um bom emprego e comprado um carro novo e passeado e vivido melhor a vida. Você perdeu tempo. Quando a canoa bateu lá na pedra que foi virando, o canoeiro sabia que ninguém segurava ela. O canoeiro sabe quando ela vai embora mesmo. Aí ele já gritou em tom de desespero com o doutor: doutor, o senhor sabe nadar? Ele disse: não, então o senhor perdeu foi a vida toda, porque aqui não tem escapatória. O mundo está chegando a essa conclusão, irmãos. E você deve se lembrar que esse fruto é agradável aos olhos. São coisas agradáveis. E ele disse: ele te fará sábia e todo. Oh, se esta não é uma boa isca de fazer de você um mais sábio. Apenas tome o seu PhD ou LT duplo, LKUSTD, ou algo assim, e você ficará culto. Culto. Tinha um colega, pastor, tempo nosso ainda de jovem, ele fez o quarto ano, chamamos agora de 2º grau. E ele ia pregar e gritava: diploma, que diploma? Diploma eu tenho. Eu também tenho diploma. Diploma de 2º grau. Agora eles têm da faculdade, pós-graduação, de doutorado, de mestrado, e mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo. Recordem agora, aquilo não é o que é. É a fé em Deus que o faz. Você pode ter diplomas suficientes para forrar aquela parede com eles e mesmo assim continuar não conhecendo Deus. A parede está cheinha de diploma.
continuar não conhecendo Deus. Como pela fé. Você conhece a Deus é pela fé, nada mais. Você pode até estudar para ter uma vida melhor, mais fácil. Você pode fazer as coisas, montar um bom negócio, bom comércio. Mas não é isto que vai te dar o conhecimento de Deus. Não é isto. Recordem, fé em sua palavra. E esta é a única maneira pela qual ele conhece a fé. A fé vem pelo ouvir. Eu estava discutindo comigo mesmo, até acho que comentei isso em casa. Eu estava ouvindo um teólogo pregar, assim, de passagem, né? Mas ele fez umas certas advertências boas demais. Ele diz: como que você é um pastor se você não lê a palavra, não estuda a palavra? E, bom, isso aí o irmão Brana ensina, nós também ensinamos, né? Como que você vai ser um diácono e não conhece a ordem da igreja? É um exemplo só que eu estou dando. Como que as pessoas ficam? Elas sabem tudo a respeito. Aí o professor dizia assim: você tem que ler. Você tem que ler. Aí você vai ouvir o outro, ele fala: você tem que ler. Passar a vida com o rosto nos livros. Ninguém leu mais do que o William Branham. O William Branham, eles deram para ele um caminhão cheio de livro. E ele leu tudo. Força de expressão dele, né? Leu tudo, aquelas enciclopédias sobre a história do mundo, história dos Estados Unidos, história da igreja. Ele leu tudo. Mas eu fico perguntando, é o que eu estava razoando comigo. Gente, ler é um livro, mais um livro, mais um livro, mais um livro, mais um caminhão de livro. Mas quem foi que escreveu isso? Será que isso veio do oco do pau, veio do oco da taboca, veio lá dos céus? De onde veio tanto conhecimento, tantos livros maravilhosos? Teve que ter alguém mais sábio, mais inteligente. Aí você vai ser qual deles? Senta lá no seu escritório e escreve pelo menos a história de sua vida. Eu estou falando isso para você, mas eu não fiz ainda. Escreve alguma coisinha. Porque o que faz sucesso não vem de grandes sábios, mas vem de pessoas inspiradas. Nem todos escritores eram grandes estudiosos. Porque estas coisas, irmão, parte desse princípio, é dom. Quem seria o autor destas mensagens que nós temos? 1.200 sermões. Quem seria o autor delas, se não fosse o dom de Deus a um homem? Seria o William Branham, que iria entrar em escolas, faculdades, teologias, para escrever estas mensagens. Ele pegou elas quando ele foi chamado para pregar. Ele pegou os melhores livros dos teólogos americanos e outros, Ellen White e outros grandes homens e mulheres,
E ele chegou até a ser influenciado a pregar algumas coisas que eles falaram. A conspiração hoje está dizendo que ele pregou o que eles pregaram, mas não é verdade. Ele olhou e pensou de pregar, mas viu que tudo estava errado. Os 7 selos pregados por Ellen White, uma profetisa da Igreja Adventista, está completamente equivocado. Deus teve que descer um anjo, colocar dentro do quarto de William Branham, para ele ditar as coisas para William Branham. Agora, hoje, eu não tenho que escrever as mensagens. Eu não tenho que escrever um novo sermão. Que loucura, minha irmãos. Chegar diante do povo e começar a dizer: vocês precisam ler, leiam, porque vocês estão sendo enganados por esse profeta. Leiam a Bíblia, vocês não leram a Bíblia. Que loucura, 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 que nem o mais louco que está no inferno nesta hora está numa situação terrível como esta. Isso é uma demência que as clínicas de camisas de forças, as clínicas de recuperação, não tem um demente tão baixo como esse. De chegar a pregar para o povo desta maneira. Eles dizem aqui na região nossa: até calango quer ter catarro. É um provérbio, né? Porque eu nunca vi catarro em calango. Mas eles dizem: até calango quer ter catarro. Quer dizer, até um pobre de uma pessoa desta vem com uma coisa dessa para cima de nós. Mas você sabe por quê, irmãos? Porque tem gente para crer neles. Qualquer coisa que você levantar nessa terra, qualquer coisa, você pode ir lá dentro do terreiro da Umbanda, tirar a coisa mais suja de lá e pregar aquilo, vai ter gente para crer naquilo. Você pode inventar o que quiser, de Aparecida, Senhora Aparecida e não sei o que mais, e essa coisa toda, pode inventar que vai ter gente para crer nisso e dar a vida por isso. Essa é a única maneira pela qual ele conhece a fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E é assim que ela vem, ouvindo a palavra de Deus. São quantos? Irmãos, nós estamos encerrando aqui. Que Deus possa continuar nos ajudando. Quero fazer essa observação. Você pega uma mensagem dessa aqui, lê o título dela e busca a referência lá da Escritura que está em Efésios, onde nós lemos. Parece ser tão simples, não é? Parece ser tão simples. Tantos pastores aí pregando sobre a segurança, sobre a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura. Mas quando você pega um mestre desse, você vê tanta coisa aqui dentro. Tanta coisa, irmãos, é impressionante o que nós vemos dentro desta mensagem. Que Deus nos ajude. Vamos em paz para os nossos lares. Deus abençoe vocês, todos aqui presentes. Continue ajudando a cada um pela graça. Nós tivemos lá em Cachoeira, irmão José Antônio e família, o irmão Pedro, filho. Deus te abençoe, Pedro, filho. Depois você passa nosso e-mail aí para o Pedro Pai,
Ah, o Pedro Pai também está aqui, ó. O Hermi Alves Rodrigues, e Pedro Alves e Magaliane. Magaliane, nós já estamos com vontade de comer aí aquela jantinha, não é? Maravilhosa. Aqui é só o irmão Jorge Alexandre que não gosta. Não gosta se não tiver, não é, irmão Jorge? É a prima do irmão Jorge. E também o irmão Tássio Leonan. O irmão Tássio, ele não está precisando das nossas orações, as suas dificuldades, né? Em recuperação. Você vai ficar bom, irmão Tássio. Você vai ficar maravilhoso. Deus abençoe a todos e também aqueles que não comunicaram. Eu sei que há muita gente que estão conectados, inclusive a irmã Priscila lá em Paris, irmã Zé Maria Altamira, vários lugares. Eu não peguei o celular ali para saber, mas eu sei que há muita gente. Deus abençoe a todos vocês. Irmão Julimar, se você estiver nos ouvindo, irmão Bolivar, que Deus te dê a saúde, meu irmão. Estamos orando por você aqui, graças a Deus. Também orando pela irmã Helena, para ela voltar logo, né, irmã Helena? Já está aqui. Deus te abençoe, Deus te ajude. A nossa gratidão por todos vocês. Um abraço. Vai com Deus. Amém.
Jesus